Olá pessoal, eu sou o Geraldo Brodbeck da GBCAD e vou mostrar nesse vídeo como repetir uma treliça plana ao longo de uma parede. Poderia ser qualquer outro objeto também, mas nesse vídeo mostrarei como fazer com essa treliça. Essa treliça foi feita com perfilados, sendo um perfilado para fazer a borda externa e outro perfilado para fazer os elementos internos da treliça. Se você quiser modificar o perfil que é usado nesse perfilado, você tem que fazer isso antes de prosseguir. Se eu quiser, por exemplo, usar um perfil T, dentro dos elementos eu modifico antes de continuar. Certo? Eu vou voltar para o perfil retangular. E vou só modificar um pouco o tamanho dos elementos internos. Eu vou clicar nesse botão para mudar somente aquele objeto, ao invés de modificar o estilo. E aqui na escala eu vou botar 4x4, ele ficou um pouco menor. Bem, como são dois objetos e o que eu quero repetir é um objeto único, eu preciso transformar esses dois objetos num objeto só. Para isso eu vou usar o recurso de converter em volume. Eu seleciono o meu objeto, clico com o botão direito e vou no menu e aponto converter em volume. Vou escolher o estilo metal e respondo que eu quero apagar os objetos originais. Então esse objeto aqui agora não é mais um perfilado e é um volume do tipo estático. Como as propriedades do perfilado foram trazidas para dentro desse objeto, se eu quiser que ele respeite o estilo que eu escolhi, eu peço para resetar o objeto. Ele passa a ter as propriedades do estilo. Agora, para adicionar esses elementos internos junto com esse objeto que nós acabamos de converter em volume, nós vamos usar o recurso de associar modelador. A associação de modelador em um volume estático não deixa o objeto modelador vinculado. Ele faz a operação de modelagem, sendo que a gente pode apagar o objeto que foi usado para modelar. Certo? Então vamos selecionar o volume estático, clicar com o botão direito em modelador e associar. Eu peço para fazer a operação de unir. Seleciono o objeto que vai fazer essa operação de união na modelagem. E agora vocês podem ver aqui, se eu movimentar um pouco para o lado, vai ficar sobrando aquele objeto que foi usado para modelar. Eu posso apagar esse objeto aqui, porque ele não vai mais interferir na modelagem. A modelagem já foi feita. Vou colocar em modo de sombreado. Bem, agora eu vou desenhar aqui uma parede paralela ao eixo X. Desenhada a minha parede. Vou pegar esse meu objeto e vou trazer aqui para cima. Está posicionado aqui, não pode ser colocado nesse canto. E agora eu vou usar um comando para repetir esse objeto ao longo da parede. Primeiro selecionamos a parede e vamos aqui no botão na categoria Geometria e pedimos para criar um arranjo. Esse arranjo vai ser feito com esse objeto que eu selecionei. Ele vai rotacionar 90 graus para não ficar no eixo X, ou seja, no eixo da parede. E o afastamento que eu quero aqui vai ser 1,20 m. Depois a gente pode alterar esse valor. Aqui está a nossa treliça conectada na parede. Caso vocês queiram que fique um pouco mais alto, por exemplo, aqui está na cota de 2,75 pavimento. Ó. A gente pode subir o primeiro objeto que foi usado como referência, apagar eles e movimentar a nossa parede que ele refaz o arranjo. Esses novos objetos foram copiados do objeto original.
mantém a mesma característica. Então, a partir desse momento, essa parede possui um arranjo, que é aquele objeto que nós selecionamos, e ele está rotacionado 90 graus em relação à parede, afastamento de 120. Eu posso mudar aqui o afastamento de 150, que ele vai modificar o número de objetos que está sendo repetido. Se eu modifico a parede de lugar e modifico as dimensões, o arranjo é refeito.